Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? E aí, firmes para mais uma aula? Bom, antes de começar, já vou pedir para você deixar seu joinha, se inscrever no canal se não é inscrito. E eu agradeço todos que estão participando aí comigo, sempre assistindo os vídeos, comentando, deixando seu like. Muito obrigada, tá? E hoje nós vamos estudar sobre os números racionais. Você sabe o que é um número racional? Então fica ligado aí para você aprender. Já pega seu lápis, seu caderno e vem comigo. Vamos iniciar então a nossa aula sobre os números racionais. Os números racionais são os números que podem ser escritos na forma de fração. Então são todos aqueles números que vocês veem na forma de fração, são os números racionais. E eles também podem ser escritos na forma de decimal finita ou decimal infinita e periódica. Então, os números com vírgulas, tá? Então, que são os decimais exatos e os decimais que dão dízima periódica, certo? Exemplos de números racionais. Olha, eu tenho os números inteiros, que na verdade eles podem estar escritos na forma de frações, né? Que é o 2 sobre 1 é uma fração, que é igual a 2. 5 dividido por 1 é 5, né? Menos 7 sobre 1, menos 7. Os decimais exatos, né? 2 sobre 10, né? A fração 2 sobre 10 é igual a 0,2. A fração 6 sobre 100 é 0,06. A fração 2.173 dividido por 1.000 é igual a 2,173. Então, esses são os decimais exatos. E os números periódicos, que são as dízimas periódicas, aqueles em que você divide e aí o resultado dá uma dízima periódica, ou seja, um número que vai ficar se repetindo sempre, tá? Então, 3 nonos, 0,3333. 239 sobre 990. É a dízima 0,2, 41, 41. Aí a dízima seria, o período seria o 41, que ele está se repetindo, tá? 25 nonos é igual a 2,777, o 7 é o período que está se repetindo. Então, todos esses daí são os números racionais, tá? São as frações, os decimais exatos e as dízimas periódicas, ok? A palavra racional vem do latim ratio. Ratio é ratear, que significa divisão. E o resultado de uma divisão é o quociente. Então, para representar o conjunto dos números racionais, utilizamos a letra Q. Então, às vezes pode perguntar, por que o Q? Né? O Q, a palavra racional é R. Por que Q? Então, o Q veio daí, tá? Porque a palavra racional significa, no latim, ratio, que significa ratear. Ratear é dividir e toda divisão tem um quociente. Então, quociente tem a palavra Q, certo? A relação de inclusão é estabelecida com os conjuntos dos números naturais, que é o N, e os inteiros, que é o Z. Observe o diagrama a seguir. Olha, então eu tenho o conjunto dos naturais, que é o círculo azul, né? Os naturais são os números positivos, 0, 1, 2, 3, 4, assim por diante. Depois vem o conjunto dos números inteiros, que é o Z, que é entre os positivos e os negativos, tá bom? Conjunto dos números inteiros. Depois vem o conjunto dos racionais, que é o que nós estamos aprendendo hoje, que são as frações, os decimais exatos, as dízimas periódicas, certo? Então, esses são os racionais, é o último conjunto nosso aí, o que, tá? Então, os racionais... Um número natural, ele está contido no conjunto dos números racionais, assim como os inteiros, certo? Onde utilizamos os números racionais? Olha aí exemplos, olha, preços, né, do preço do combustível, em receitas, que em receitas eu utilizo frações, né, frações faz parte dos números racionais, a altura de pessoas, o que mais? Peso, né? O peso geralmente dá, por exemplo, 56,2, dá um número decimal, né? O preço das mercadorias, extrato bancário, que tem números com vírgula, né? E muitas outras coisas, tá? Que a gente utiliza. Então, todo lugar que a gente vê fração, números decimais, você vai estar utilizando os números aí racionais, tá bom?
Leitura de números decimais. As casas decimais são contadas a partir da vírgula. Por exemplo, o número 12,451 possui 3 casas decimais, ou seja, 3 algarismos após a vírgula. Então, após a vírgula aí, ó, ele tem 3 algarismos, certo? A leitura dos números decimais é feita pela união da parte inteira do número. A parte inteira é o número que vem antes da vírgula, tá? Então, olha aí, o 12 seria a minha parte inteira. E a quantidade de casas decimais depois da vírgula, que corresponde à parte fracionária, que é o décimo, centésimo, milésimo. Então, olha aí, a vírgula ela separa o número em 2 partes. Então, a primeira é a parte inteira, né, antes da vírgula. Depois da vírgula é a parte fracionária. Então, a leitura da parte inteira você faz, por exemplo, 12 no caso. E a parte fracionária você vai ler décimo, centésimo, milésimo. Então, vamos para a tabela aqui de explicações. Então, olha aí, eu tenho o primeiro número, 0,1. Eu tenho aí uma casa após a vírgula, certo? Então, eu vou pensar um número que tem um zero. Então, eu usei o número 1 também, tanto de um lado quanto do outro, tá? Então, o número que eu tenho um zero é o 10, não é? Então, eu vou associar, ó, eu tenho uma casa após a vírgula e um zero ali. Então, com zero eu uso 10, então uma casa após a vírgula vai ser décimo, certo? Olha lá, aumentei uma casa após a vírgula, agora eu tenho duas. 0, 1, né? Depois da vírgula, 2 casas. Qual é o número que tem dois zeros? Né? O 100. Então, esse número eu vou ler centésimo. Tá? 0,01. Qualquer número que tem 2 casas após a vírgula, eu vou ler centésimo. Aqui eu tenho 1, mas se fosse o número 3, então ia ser 3 centésimos, ok? Se fosse 10, ia ser 10 centésimos, certo? 3 casas após a vírgula. Então, vamos associar um número que tenha 3 zeros, não é 1000. Então, 3 casas após a vírgula vai ser milésimo, tá? Que vem de 1000. 4 casas após a vírgula. Vamos pensar no número que tem 4 zeros. Não é 10.000? Então, eu vou ler décimo, porque o décimo é décimo. Décimo de milésimo, ok? 4 casas. 5 casas. Eu não vou ler 100.000? Então, olha aí, centésimo de milésimo, ok? 6 casas, 1 milhão. Então, eu vou ler milionésimo, tá? Por exemplo, se eu tivesse nesse número aí no lugar do 1, 0,00004, então seria 4 milionésimos, tá bom? 7 casas, como que eu vou ler número com 7 zeros? 10 milhões, então nos decimais eu vou ler décimo de milionésimo, tá? Milhão não é milionésimo? Então, décimo de milionésimo. 8 casas. 100 milhões, então, centésimo de milionésimo. Acabou aqui, vou começar uma outra, né? Mais um bilhão agora, vou começar a casa dos bilhões. Então, eu tenho 9 casas, então, um número que tem 9 zeros seria 1 bilhão. Então, eu vou ler bilionésimo, tá? Se eu continuasse aí, depois ia vir... depois de 1 milhão ia ser 10 bilhões, não é? 10 bilhões, 100 bilhões. Então, eu ia ler décimo de bilionésimo, depois centésimo de bilionésimo, aí ia no trilionésimo, e assim por diante. Aqui eu tenho uma tabela mais resumida, tá? Olha aí, a vírgula divide o número em 2 partes, que é a parte inteira antes da vírgula e a parte decimal depois da vírgula. Então, eu tenho a parte inteira, que eu uso aí unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar e assim por diante. E a parte fracionária, que eu começo pelo décimo, né? Décimo, centésimo, milésimo, aí começa décimo de milésimo, centésimo de milésimo, aí vem milionésimo, depois décimo de milionésimo, centésimo de milionésimo e bilionésimo. Então, esse 1, 2, 3, 4 aí é o número de casas, tá bom? Uma casa, décimos, 2 centésimos e assim por diante, ok?
Aqui tem alguns exemplos. Olha aí, 0,1. Só tem uma casa após a vírgula. Então, eu vou ler 1/10, tá? 0,4. Então, eu vou ler 4/10. Olha esse outro, eu tenho duas casas após a vírgula. Então, eu vou ler centésimo. Como o meu número aí é 1, então 1/100, tá? E o de baixo, 0,35. Olha, duas casas é centésimos. Então, 35 centésimos. O próximo, 3 casas. 3 casas já vem milésimos. Então, eu vou ler 125 milésimos. O outro, eu tenho a parte inteira, né? Antes eu tinha 0, agora eu tenho 1, ó. 1,50. Então, eu vou ler 1 inteiro e 50 centésimos, ok? O outro, 2,1, 2 inteiros, sempre que eu tenho número antes da vírgula, eu coloco inteiros, tá? Então, 2 inteiros e 1/10. Olha de baixo, 4 inteiros e 8/10, ok? Comparação de números decimais. Então, como que eu vou fazer para comparar qual é maior? Então, primeiro, você vai reescrever com o mesmo número de casas decimais. Por exemplo, se um número tem 2 casas e o outro tem 3, então esse que tem 2, eu vou acrescentar um 0 para ficar com o mesmo número de casas do outro número, certo? Segundo, analisar a parte inteira, qual é maior. Então, aquele em que a parte inteira é maior será o maior número. Primeira coisa a analisar, então, é a parte inteira. Aquele que a parte inteira é um número maior, esse automaticamente vai ser maior. Se a parte inteira for igual, aí você vai analisar os números após a vírgula, que é o terceiro aí, comparar os décimos. Se os décimos forem iguais, vocês vão comparar centésimos, assim por diante, até achar um número maior, tá bom? Olha o exemplo. Qual número decimal é maior? 0,197 ou 0,0985? Então, vamos comparar. Vamos ver se tem o mesmo número de casas. O primeiro só tem 3 e o outro tem 4. Então, eu vou igualar o número de casas. Para isso, eu vou colocar um 0 na frente do 7. Então, os dois números agora ficaram com 4 casas decimais, certo? Agora eu vou olhar a parte inteira. A parte inteira é igual, que é o 0 nos dois números, tá? Próximo passo, eu vou comparar os décimos. Então, o primeiro número após a vírgula do primeiro é 1 e o outro é 0. Então, esse que é 1, ele é maior, tá? Então, eu vou colocar ele, ó, 0,1970 é maior que 0,0985. Agora, suponhamos que esse número, após a vírgula, seria igual, seria 0. Então, você ia comparar um centésimo, qual fosse maior. Se fosse igual, aí você ia comparar um milésimo. E assim por diante, até você encontrar um número maior, tá bom? Aqui eu tenho uma observação aí. Eu tenho 3 décimos, 30 centésimos e 300 milésimos. Olha aí, 3 décimos é 0,3, tá bom? 30 centésimos é 0,30 e 300 milésimos é 0,300. Isso quer dizer que eles são todos iguais, por quê? Se eu peguei o 3 décimo e multiplicar por 10, em cima e embaixo, eu vou chegar no 30 centésimos, que é uma fração equivalente, ok? Agora, eu multiplicando por 10, eu vou chegar no 300 milésimos aí, que também é uma fração equivalente. Então, todas essas frações são iguais, então os meus números decimais são iguais. Então, quando eu acrescento zeros, né, na frente aí do número, então vai ser o mesmo número. Então, se eu tiver 0,3 é a mesma coisa que 0,30, que é a mesma coisa que 0,300. Olha outros exemplos. 0,2 é a mesma coisa que 0,20, que é a mesma coisa que 0,200. 1,3 é igual a 1,30, que é igual a 1,300. Vamos comparar esses números aqui. Letra A, 5,009 e 5,01. Então, eu vou colocar o mesmo número de casas. O primeiro tem 3, o segundo tem 2. Então, acrescentei um 0, tá? Primeiro passo. Coloquei o mesmo número de casas em todos. Olha a letra B. Acrescentei um 0, ficou 0,930.
A letra C, eu acrescentei um zero lá, ficou 750. E a letra D, acrescentei 2 zeros para ficar o mesmo número de casas. Agora nós vamos comparar, tá bom? Quem é maior. Então, olha aí, eu olhei o número inteiro é o mesmo, que é o 5. Tá? Agora eu vou olhar os décimos, é o mesmo, que é o 0. Os centésimos, o primeiro é 0, o segundo é 1. Então, o segundo é maior, tá? Ó, 5,009, 5,010. Então, o segundo é maior. Então, eu vou comparar o primeiro com o segundo, não é? Então, eu vou colocar menor, porque o primeiro número aí, 5,009, ele é menor que 5,010, ok? Olha a letra B. Então, a parte inteira é a mesma, que é 0, o décimos é o mesmo, que é 9, aí os centésimos, o 3 é maior. Então, 0,930 é maior que 0,900, ok? Na letra C, 8,705 é menor que 8,750. Olha aí, ó, 70, outro é 75, então 70 é menor, certo? E na letra D, eles são iguais. Tá? Então, o 0,5 é igual a 0,500. Arredondamento de números decimais. Então, arredondamento é o nome dado à dispensa de casas decimais em um número decimal. Ou seja, você vai arredondar um número para ficar mais fácil os cálculos para você, tá? Olha aí, esse procedimento geralmente é feito quando as casas dispensadas não possuem grande relevância no resultado, como acontece quando a conta de um restaurante é R$100 exatos a serem divididos para 3 amigos. O resultado dessa divisão é uma dízima periódica, 33,3333. Então, a questão é que não faz sentido você pagar 0,3333 centavos, não é? Então, nós vamos arredondar o resultado para 33,33, ok? Então, isso aí chama arredondamento, tá? Para você ficar mais fácil os cálculos, tá? Em um momento em que não vai fazer diferença, tá? Isso aí, mas é para cálculos simples assim. Ao trabalharmos com números decimais, podemos nos deparar com inúmeras casas decimais, o que também pode trazer dificuldade nos cálculos com esses números. Então, nós devemos inicialmente escolher quantas casas decimais queremos trabalhar. Feito isso, nós vamos analisar o primeiro algarismo à direita que queremos retirar, utilizando as seguintes regras. Então, nós vamos utilizar essas duas regras para poder fazer o arredondamento. Olha aí. Se o algarismo a ser eliminado for maior ou igual a 5, então nós vamos acrescentar uma unidade ao primeiro algarismo que está situado à sua esquerda. Se o algarismo a ser eliminado for menor que 5, nós vamos manter inalterado o algarismo da esquerda. Vamos entender pelos exemplos. Olha aí, vamos arredondar os números a seguir, escrevendo com 2 casas à direita da vírgula. Então, eu quero arredondar com 2 casas decimais. Então, o primeiro exemplo meu é 9,756. Então, eu quero só 2 casas, tá? 75. Então, eu vou ver se eu vou deixar 75 ou se eu vou deixar 76. Então, o que eu vou fazer? O próximo número, que é o que eu vou retirar, é 6. Então, ele é maior que 5. Quando ele é maior que 5, eu vou aumentar uma unidade no da esquerda. Então, o que era 75 vai ficar 76. Olha lá, 9,76. Entendeu? Olha a letra B, 10,261. Então, eu quero retirar o 1, não é? Que eu vou deixar só 2 casas decimais. O 1 é menor que 5, então eu não vou modificar os outros números que estão à esquerda. Então, vai ficar 10,26. Ok? Se no lugar do 1 fosse 7, por exemplo, ou 5, então no 26 ia ficar 27, 10,27. Entendeu? Vamos arredondar os números a seguir escrevendo com uma casa à direita da vírgula. Então, agora eu quero somente uma casa decimal, tá? Então, olha aí, eu tenho 1,5987. Então, eu vou tirar os outros números. Então, esse próximo número aí, depois de uma casa, que é o 9, eu vou analisar ele. Se ele for menor que 5, eu não vou mudar. Se for maior, eu vou aumentar 1. Então, eu quero 1,5. Então, esse 5, ele vai para 6, vai ficar 1,6, porque
o 9 é maior que 5, tá? Olha o exemplo de baixo, 123,04. O 4, ele é menor que 5, então eu não vou mudar o algarismo da esquerda. Então, vai ficar 123,0. Vai ficar 123, certo? Agora aqui eu tenho um exemplo de arredondar os números para um número inteiro, tá? A gente utiliza isso muito em correção de provas, quando você quer arredondar um número. Então, olha aí, 8,7. Eu quero colocar ou 8 ou 9. Vamos pensar aqui, ó, pela lógica. O 8,7, ele está mais perto do 8 ou mais perto do 9? É mais perto do 9, então eu vou arredondar para 9. Então, a mesma coisa, eu vou usar o mesmo procedimento. Qual é o número que eu quero eliminar? Não é o 7? O 7 não é maior que 5? Então, eu vou aumentar 1 no algarismo da esquerda. Então, o 8 fica 9. Tá? Olha o 5,3, ele está mais perto do 5 ou do 6? É do 5, não é? Então, eu vou arredondar para 5. Então, se eu utilizar a mesma regra, olha aí, o 3 é o que eu vou tirar. O 3, ele é menor que 5, então eu não vou modificar o número da esquerda, vai ficar 5, certo? Então, assim, utilizamos muitos quem quer arredondar, né, números para números inteiros, os decimais para números inteiros. Frações decimais. Então, fração decimal é aquela em que o denominador é uma potência de 10, 100 ou 1000, 10.000, 100.000 e assim sucessivamente. Então, aí eu tenho alguns exemplos. Olha aí, 7 décimos, 3 centésimos, 27 milésimos. Olha aí, eu tenho embaixo aí 10.000, décimos, né? 15.238 dividido por 10.000. 2.856 dividido por 1.000, 14 por 10.000. Então, todas as frações em que eu tenho potências de 10 no denominador é chamado de frações decimais, tá bom? Como vou transformar frações decimais em números decimais? Então, existe uma regra aí, vamos ver? Então, para transformar uma fração decimal em um número decimal, escrevemos o numerador e separamos à direita da vírgula tantas casas quanto são os zeros do denominador. Quando a quantidade de algarismo do denominador não for suficiente para colocar a vírgula, acrescentamos zeros à esquerda do número. Então, olha aí, o primeiro exemplo, eu tenho 14 décimos. Então, eu tenho um zero. Então, eu vou reescrever o número 14, coloquei lá 14. Como eu tenho um zero, eu vou colocar uma casa decimal. Então, eu coloco a vírgula depois de uma casa. Olha aí, 4, coloquei a vírgula. Então, ficou 1,4. No próximo exemplo, 801 dividido por 100. Então, eu tenho dois zeros. Então, eu vou reescrever o 801, reescrevi. Eu vou contar duas casas e vou pôr vírgula. Então, ficou 8,01. Próximo exemplo. 72 dividido por 1.000, tem 3 zeros, então vou escrever o 72, no caso 72 só tem duas casas, então para dar 3 eu vou acrescentar o zero, daí eu vou pôr a vírgula e acrescentar o zero também, à esquerda, tá? Para ter as 3 casas decimais aí. Então quando não tem quantidade, você acrescenta os zeros, certo? Agora ao contrário, quando eu vou transformar números decimais em frações decimais. Então, para transformar um número decimal em fração decimal, escreve-se a fração, cujo numerador é o numeral decimal sem a vírgula, e cujo denominador é o algarismo 1, seguido de tantos zeros quanto forem as casas decimais do número dado. Se o número tiver uma casa decimal, o denominador será 10. Se tiver duas, 100. Se tiver 3, 1.000, e assim sucessivamente. Olha esse primeiro exemplo, 0,7. Então, eu vou tirar a vírgula e o zero, ficou 7. Então, eu coloquei o 7 no numerador. Como eu tenho uma casa decimal, eu vou colocar somente um zero. Então, ficou 10, certo? Próximo exemplo, 2,96. Então, eu vou tirar a vírgula, ficou 296, coloco em cima. Eu tenho duas casas decimais, então vou acrescentar 2 zeros. Então, ficou 100. Próximo exemplo, 0,057. Então, eu vou tirar os zeros e a vírgula aí,
ficou 57. Então, após a vírgula tem 3 casas, não é? Então, 3 zeros. Então, ficou 57 sobre 1000. Outro exemplo, 1,4. Tira a vírgula, ficou 14. Coloca 14 no numerador. Uma casa decimal, 1 zero, ficou 10. Mais um exemplo aqui, 0,55. Então, eu vou eliminar a vírgula, né, que está à esquerda aí. Ficou 55. Tem 2 casas após a vírgula, então 2 zeros. Então, 55 sobre 100. Aqui dá para eu simplificar. Então, eu dividi 55 por 5 e o 100 também. Então, ficou 11 sobre 20. Então, 0,55 é igual a 11/20, ok? Outro exemplo que dê para simplificar, 0,8. Então, elimina a vírgula e o zero, ficou 8. Como eu tenho uma casa após a vírgula, 10. Então, eu vou dividir, simplificar por 2, os dois números. 8 por 2, 4. 10 por 2, 5. Ficou 4/5. Então, 0,8 é a mesma coisa que 8 décimos, que é a mesma coisa que 4/5. Taxa percentual. As frações centesimais podem ser representadas em forma de taxa percentual. Então, frações centesimais é aquelas que têm 100 no denominador, tá? Então, elas podem ser representadas por taxa percentual, porque quando a gente vai escrever uma taxa de porcentagem, o número de baixo é sempre 100, tá? Então, olha aí, a fração centesimal 7 sobre 100, né, 7 centésimos, é igual a 7%. 30 centésimos é 30%. 115 centésimos, 115%. 30% é a mesma coisa que 30 sobre 100, que é igual a 0,30. Tá? Então, todas as frações que têm o 100 embaixo pode ser transformada em taxa percentual, ok? Agora chegou a hora das perguntas. Vamos ver se você prestou atenção na aula e vai saber responder tudo, hein? Vamos lá? Qual número é maior? 1,3 ou 1,30? E aí, vamos pensar um pouco? O que você acha? 1,3 é maior que 1,30? Olha aí, lembra da regrinha que eu posso estar colocando zeros à direita do número, né? Que depois da vírgula eu posso estar colocando a quantidade de zeros que eu quiser, que não vai mudar o número, vai continuar sendo 3 ali. Então, eles são iguais. 1,3 é igual a 1,30, certinho? Mais uma pergunta aí para você. Observe essas frações e veja aí quais delas são decimais. Vamos pensar um pouco? Analisa o denominador. Decimais é aquelas que potência de 10, 10, 100, 1000 e assim por diante. Então, analisa aí e fala para mim qual é. São essas: 7 décimos, 438 centésimos e 45 milésimos. E aí, você acertou? Parabéns! E aí, vamos para mais uma pergunta? Vamos lá? Qual a taxa percentual que representa a fração centesimal 13 centésimos? E aí, vamos pensar um pouco? Você vai transformar essa fração em taxa percentual, porque toda taxa percentual é 100 embaixo, certo? Então, que número que é o de cima, o numerador? 13. Então, qual é a taxa? 13%. Muito fácil, né? Vamos para mais uma pergunta? Vamos lá? Paulo tem 1,57 metros de altura e Júlio tem 1,45. Então, qual é o mais alto? E aí, vamos pensar um pouco? Olha aí, para comparar números, vamos olhar a parte inteira. Os dois têm 1 metro, então a parte inteira está igual. Agora vamos olhar os décimos. Um tem 1,57, então o décimo é 5. E o outro tem 1,45, então os décimos é 4. Qual deles que o décimo é maior? De 5, não é? Então, Paulo tem a maior altura, que é 1,57. Você acertou? Parabéns. Vamos para mais uma pergunta? Faça o arredondamento do número aí 14, 26, 51 para 2 casas decimais. Tá? Então, só quero 2. Então, vai pegar o 26 e vai analisar aí se você vai colocar 26 ou 27. Vamos pensar um pouco? Que número vem depois do 6? Fica 26, depois é o 5, não é? Então, a partir do 5, você vai aumentar uma unidade no número à esquerda. Então, se ele é 26, vai ficar 27. Então, como que vai ficar o arredondamento?
14,27. E essa outra pergunta aí. Faço o arredondamento do número 18 e 30 para o inteiro mais próximo. E aí, vamos pensar um pouco? Como vai ficar? O número inteiro, ele não tem vírgula, tá? Então, 18 e 30. Então, eu vou aproximar ou para 18 ou para 19. E aí, o que você acha? O que vem aí depois da vírgula? 18, vírgula o quê? 30, né? 3. 3 não é menor que 5, então eu não vou alterar o número que vem antes. Então, vai ficar 18, certinho? E aí, pessoal, gostaram da aula? Como vocês foram? Bom, agora é só praticar, né? Então pega seu livro de matemática, procura sobre os números racionais, que lá tem muitos exercícios para você fazer, ok? Então eu te aguardo no próximo vídeo. Muito obrigada pela sua participação até aqui. Tchau!